Pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 19. Conta uma das histórias mais tremendas, né, que você acha na palavra de Deus. Tem milhares. Essa história mexe muito comigo. Aqui é quando Elias faz um desafio para 450 profetas de um Deus pagão. E o desafio era: vocês vão preparar um sacrifício de um novilho para o seu Deus e vão colocar sobre o altar. Eu vou preparar um sacrifício para o meu Deus, o Deus de Israel. É o nosso Deus, o Deus que servimos. E nós vamos orar para que o Deus que for Deus verdadeiro responda com fogo. O que é responder com fogo? Mandar fogo do céu para consumir o sacrifício. Israel estava muito longe do Senhor há muito tempo. E Elias fica 3 anos escondido, porque ele tinha profetizado contra o rei de Israel, que se chamava Acabe, e sua esposa, uma rainha que se chamava Jezabel. Por causa disso ele foi perseguido, ficou 3 anos escondido, para não ser morto. Depois que ele confronta o rei e a rainha com os pecados que eles estavam inserindo e trazendo para a nação. Depois de 3 anos e meio, ele se apresenta ao rei. E aí, esse diálogo que nós vamos ler aqui é entre ele e o rei. E ele lança esse desafio. Mas tem uma frase aqui nesse texto, que é o tema da nossa ministração de hoje. Vamos ler. Versículo 19 de 1 Reis, capítulo 18, diz assim. Elias está falando com o rei, e ele diz: agora convoque todo o povo de Israel, para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe então convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo, conforme Elias pediu. Elias dirigiu-se ao povo e disse: presta atenção no que Elias diz ao povo. Isso aqui que é a base do nosso ensino nessa noite. Ele diz assim, versículo 21, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Olha, irmãos, o confronto que Elias faz com eles, né, ou contra eles. Até quando vocês vão ficar nessa indecisão? Até quando vocês vão ficar nessa instabilidade? Até quando vocês vão oscilar entre um lado e entre o outro lado? Então Elias diz: se Baal é Deus, sigam-no. Se o Senhor é Deus, se decidam por Ele e sigam-no. Olha o que aconteceu. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acenda fogo. Eu prepararei o outro novilho
e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. E então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado, gritem mais alto. Então passaram a gritar ainda mais alto, e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume dos adoradores de Baal, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. 450 profetas clamando por um falso Deus. E o desafio, irmãos, era difícil. O desafio era: o Deus que for verdadeiro tem que responder com fogo. Ou seja, mandar fogo do céu para poder consumir a oferta, o novilho que foi cortado e disposto ali em pedaços no altar. A nação, irmãos, estava há anos já longe do Senhor, mas ali Elias, ele fala algo que, irmãos, nós precisamos pensar. Quando ele começa a confrontar a nação, ele fala assim: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se Baal, que era o Deus que eles estavam adorando, era um Deus pagão, era Deus de povos pagãos, e eles trouxeram essa cultura de outros povos para dentro da nação. E ele disse: se Baal é Deus, então siga-no. Mas se Deus, Jeová, o nosso Deus, o Senhor dos senhores, se Ele é Deus, siga-no. Não dá para ficar oscilando de um lado para o outro. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto eu e você não tomarmos uma firme decisão pelo Senhor, Deus não vai agir na nossa vida. Ele não vai agir. Faz parte do caráter de Deus rejeitar uma mente dividida. Por que muitas vezes problemas na sua casa, na sua vida não são resolvidos? Porque na verdade você oscila de um lado para o outro. Muitas vezes você decide: eu vou ficar firme na igreja, eu vou ficar firme em Jesus, e você de fato começa a ficar firme em Jesus, mas algo acontece na sua vida e você volta para o outro lado. Às vezes pressões do trabalho, pressões de pessoas, às vezes pressões de amigos, pressões de vizinhos, pressões de pessoas que estão próximas a você, e ao invés de você manter o seu foco naquilo que você decidiu sobre entregar a sua vida para o Senhor, você se deixa levar, às vezes por argumentos de outras pessoas, que nunca vão poder fazer nada por você. Quantas pessoas abandonam o Senhor por causa da oposição de parentes ou de familiares? Quantas pessoas abandonam o Senhor porque receberam a bênção que tanto queriam? Às vezes, irmãos, Deus nos abençoa porque Ele é um Pai abençoador, misericordioso, e nos abençoa. Mas nós fazemos com que essa bênção de Deus se torne maldição na nossa vida. Há uns anos atrás, irmãos, em 2007,
A igreja estava começando, nem tinha o nome de Casa de Esperança ainda. E uma irmã e sua filhinha frequentavam a igreja. Pensa em dois assim que estavam sempre firmes, participando dos cultos e tudo, com muita sede de Deus. E o pastor, preciso que ore pelo meu casamento. Oramos. E Deus restaurou o casamento dela. Pastor, eu quero abrir uma loja. E nós oramos. E Deus permitiu com que ela pudesse abrir uma boa loja na cidade. Irmãos, passou-se 2 meses, essa mulher simplesmente desapareceu da igreja. Nunca mais voltou. Belo dia eu encontrei com ela e falei, mas o que aconteceu? Você ficou chateada com alguma coisa? Precisamos conversar. O que aconteceu? Ela disse, nossa, eu estou tão ocupada com as coisas da minha loja. Eu viajei para fazer compras, voltei, não tenho mais tempo de ir à igreja. Irmãos, nós nunca mais vimos essa pessoa. Uma bênção que Deus deu, que se tornou, que ela, não é que a bênção se tornou maldição, mas ela fez com que a bondade de Deus na vida dela se tornasse uma pedra de tropeço para ela, porque não impôs limites, porque não impôs prioridades. Sabe por quê, irmãos, que nós muitas vezes somos instáveis e nós ficamos oscilando de um lado para o outro? Sabe por quê? Porque o nosso foco é sermos abençoados por Deus. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Deus tem interesse muito maior em salvar a sua vida do que trazer bênção sobre você, como te fazer prosperar. Muito mais valioso é a salvação de Deus em Jesus Cristo do que levar você a concluir o seu curso, a sua faculdade, a conquistar a sua casa própria, ou a ser bem-sucedido. Para nós deixarmos de ser instáveis, irmãos, nós precisamos tirar o foco e tirar o alvo das bênçãos de Deus e colocar o alvo e o foco na vida de Deus. Eu quero o Senhor, independente das bênçãos que Ele pode me dar. Sabe qual é o maior interesse do Senhor? Salvar a sua alma. Sabe qual é o maior interesse do Senhor? Levar você a conhecer o Evangelho da verdade. O Evangelho de Jesus Cristo, que morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Que ressuscitou para nos dar vida eterna. Esse é o maior interesse de Deus na sua vida, querido. Leia comigo aqui, depois a gente volta aqui na história. Veja aqui em Tiago, abre lá a sua Bíblia lá em Tiago, lá no Novo Testamento, já quase no final do Novo Testamento, depois de Hebreus. Abre lá Tiago, veja comigo no capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 5, Tiago vai falar aqui sobre sabedoria, e ele diz assim, você precisa de sabedoria, peça a Deus. Só que, Tiago vai falar como que eu devo me portar diante de Deus para receber sabedoria, e ele conta um segredo aqui muito precioso. Tiago fala sobre a mente dividida. E o prejuízo que a mente dividida, ou a instabilidade, ou aquilo que Elias fala para o povo, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Tiago fala os prejuízos que isso trazem na nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ele está falando sobre sabedoria. Ser sábio com as palavras, ser sábio nas decisões que nós temos que tomar. Aí ele diz, você precisa de sabedoria, você quer ser sábio, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e será concedida. Agora ele conta o segredo, olha o segredo. Porque aqui a gente pega isso e aplica ao que nós estamos meditando nessa noite. Ele diz assim, peça porém com fé, sem duvidar. Atenção,
pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha que revelação preciosa, irmãos. Irmãos, presta atenção. A mente dividida, o ser instável, tira de nós, irmãos, a capacidade de recebermos a bênção do Senhor na nossa vida e nos deixa à mercê das circunstâncias. Se você não sabe o que quer, se você não se decide pelo caminho do Senhor, se você não se decide em entregar a sua vida e ficar firme no Senhor, você sempre vai estar à mercê das circunstâncias. E pasme, sendo conhecedor da palavra, conhecendo a Bíblia, frequentando uma igreja. Tem muita gente que frequenta uma igreja, mas é instável. Ele tem a mente dividida, ele não sabe muito bem o que quer. Às vezes ele oscila de um lado para o outro. Sabe, irmãos, olha que interessante, volta aí, aqui no versículo 6, ele diz assim: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vento aqui fala de circunstâncias. A onda do mar, sabe, é uma figura de você mesmo. Ou seja, as circunstâncias e o vento fazem com você o que bem entenderem. O vento está soprando para cá, você é levado junto. O vento está soprando para o outro lado, você é levado junto. Fica à mercê de situações, fica à mercê de circunstâncias. Está sentado porque eu vou falar? Você fica à mercê de pessoas que até dizem que amam você. Mas por mais que queiram, não pode resolver situações na sua vida. Você fica à mercê do povo. E você começa a se deixar ser levado pelo que a maioria pensa. E eu quero dizer uma coisa, a maioria não quer o Senhor. Mas a maioria nessa igreja aqui quer o Senhor, amém? Mas a maioria do povo não quer. Quer ver uma coisa? Abre aqui, deixa eu ver lá em Marcos. Abre em Marcos. Marcos capítulo 5. Vou mostrar uma coisa aqui para você, do que é ficar à mercê das circunstâncias e do povo. Esse texto é lindo, já preguei nesse texto várias vezes. É a ressurreição da filha de Jairo, uma menina que a Bíblia não traz o nome dela, mas é uma história fantástica. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Olha aqui para você ver o que é estar à mercê das pessoas, estar à mercê das circunstâncias, estar à mercê do povo. Capítulo 5 de Marcos, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: Senhor, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Vamos seguir aqui para você entender o contexto. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguiu, o comprimia. Versículo 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia,
e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Irmãos, por que eu estou lendo isso aqui? Porque parece que uma história entra dentro da outra, e de fato aconteceu isso. Porque na verdade você vai lendo essa história e vai dando uma agonia tremenda. Por que vai dando uma agonia? Porque Jairo, que era o pastor de uma igreja lá dos judeus, de uma sinagoga, a sinagoga era a igreja onde os judeus se reuniam aos sábados para estudar a lei. Jairo era o dirigente. Jairo chega para Jesus e fala: minha filhinha está morrendo. Vem depressa, impõe as mãos sobre ela, e eu sei que ela ficará curada. Irmãos, era o pedido de um pai que estava aflito com a iminência da morte da filha que estava doente em casa e tal. E eles com certeza nem sabiam o que a menina tinha, mas a menina estava morrendo. E sabe por que dá agonia? Porque Jesus se dispõe imediatamente. Jesus vai com ele e vem aquele tropel de gente, aquela multidão. E ali, irmãos, enquanto Jesus estava indo para lá, chega uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, toca em Jesus, ela é curada, e aí Jesus começa a procurar quem foi que me tocou, e Jairo, irmãos, esperando, porque a menina estava doente, estava morrendo. Pensa a agonia desse pai. Olha aí de novo. Veja aqui, vamos pular um pouco. Versículo 35, olha aí. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Ou seja, olha para mim, demorou demais. É por isso que dá agonia, porque enquanto Jesus está ali atendendo, a menina, irmãos, está lá morrendo. E de fato a menina morreu, chegou a notícia. Chegou a notícia. Notícia que pai nenhum quer ouvir. A menina morreu. Não precisa mais incomodar o mestre, vem para casa. Precisamos providenciar o velório e o enterro. Ah, irmãos, que triste uma coisa dessa, irmãos, que coisa horrível. Sabe, irmãos, quando nós somos instáveis na nossa mente, quando nós não temos decidido dentro de nós seguir a Jesus e se firmar no Senhor, nós sempre seremos levados pela potência das situações emocionais que nos afligem. Ou deixa eu mudar a frase para ficar melhor: nós sempre seremos assolados pela tensão emocional que certas situações trazem, como a notícia de uma morte, que é algo tão extremo. Se você não é instável, se você é instável, se você sempre oscila de um lado para o outro, se você não decide o que quer, uma hora eu busco ao Senhor, sou firme na oração, eu quero esse Jesus mesmo, eu estou firme aqui, mas talvez, sabe, irmãos, a gente trabalha muito hoje, a gente chega cansado em casa, e tudo que a gente quer é relaxar. Você acha que comigo também não é assim? Comigo também é exatamente assim. Tem dia, irmãos, que no final da tarde eu já não aguento mais ouvir celular tocar. Eu já não aguento mais olhar na tela do computador e analisar gráfico, não aguento mais. Aí tem a reunião de oração, a gente está cansado, mas vamos na reunião de oração. Irmãos, quando chega aqui, você vê outros também que estão cansados depois de um dia de trabalho, né? Aquela fila de criança para atender, né, Paulo? Aquela fila de criança lá esperando atendimento, sabe, irmãos? E aí a gente começa a orar ao Senhor, irmãos, mas é a mesma coisa de pegar com a mão assim e tirar todo aquele estresse e o cansaço. Porque quando você expõe a sua alma ao Senhor,
a paz de Deus e o alívio do Senhor vai fazer o seu coração transbordar, vai transbordar no seu coração. Nós vivemos, irmãos, numa geração que talvez nunca houve tantos casos de depressão como tem havido. Falei para vocês do fórum que eu fui há 3 semanas atrás, irmãos, fiquei horrorizado de ver tanto pastor com depressão. Parece, irmãos, que as nossas emoções, elas nunca tiveram tão frágeis, tão débeis, tão fragilizadas, irmãos. E aí acontece algo na igreja que chateia a gente, e uma palavra torta, um irmão que não cumprimenta, ou uma situação que não foi bem resolvida, você está entendendo? Ou um mal entendido, e aí ao invés, irmãos, de nós termos sabedoria, bom senso, para resolver o problema, não, o que a gente acha mais fácil? Eu vou abandonar o caminho, eu não vou mais nessa igreja, vou buscar Deus na minha casa, e eu vou para outra igreja. Você não vai para outra igreja, você não busca Deus em casa, e na verdade você sai do caminho. Irmãos, nós precisamos aprender a ser firmes no Senhor, para que situações não tragam sobre nós essa carga emocional que é tão prejudicial e muitas vezes maligna na nossa vida, irmãos, e que vem muitas vezes para nos destruir. Chega a notícia, a sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer para deixar de ser instável? E como Elias disse para o povo de Israel, deixar de oscilar entre um caminho e entre outro caminho. Sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa dispor o seu coração para crer no Senhor e na sua palavra, independente de qualquer circunstância ou situação na sua vida. Independente para onde o mundo está indo, independente da tendência de muitas coisas que trazem influência sobre a nossa vida, como a mídia, por exemplo. Aí, irmãos, a gente vê, por exemplo, casos, como eu fiquei sabendo disso, Pegaram o celular e me mostraram, olha, no carnaval lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, não sei, tem lá um bloco, colocou lá o diabo vencendo Jesus Cristo. Eu falei, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Carnaval é isso aí. Ou você está achando que o diabo, vestido de diabo, ia distribuir folheto evangélico para o povo? Aí, irmãos, muitas vezes a gente vê uma situação dessa e fala assim, nossa, o mundo está perdido. Querido, eu quero te dizer uma coisa. O mundo ficou perdido desde que Adão e Eva pecaram. E Jesus, há 2000 anos atrás, ele diz, esse mundo jaz no maligno. Mas muitas vezes, irmãos, nós pegamos essa tendência, porque qual é a tendência agora? Cada vez mais depravação, rebeldia contra Deus. E isso vai mexendo com a gente. Querido, seja firme no Senhor, independente da tendência da sua família, independente da tendência da sua casa, independente da tendência, querido, da sua cidade ou do mundo, irmãos. Porque quem está firme no Senhor vai prevalecer sobre todas as coisas até o fim da sua vida. Aleluia! Vai prevalecer. Então Jesus escuta o que estão dizendo para Jairo e fala para ele olha para Jairo, só ele e Jairo ali no meio daquela multidão, sabe, irmãos, ele olha para Jairo e fala assim, ei, psiu, vem cá, não temas, tão somente creia. Glória a Deus. Quando você decidir se firmar no Senhor, deixar de oscilar de um lado para outro, a primeira lição que você vai aprender é crer na palavra do Senhor, tão somente creia. Olha aí na sua Bíblia, versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Põe a mão no seu coração e diga assim, fala seu nome e diga assim,
Stanley, não tenha medo, tão somente creia. Fala aí, fala o seu nome. Fala o seu nome, diga assim, tão somente creia. Sabe, diga assim, Stanley, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Olha isso aqui agora. Ele diz assim no versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Tem situações na sua vida que, se você não tem um firme propósito dentro do seu coração, elas vão derrubar você. Misericórdia. Porque primeiro, Jesus demorou. A menina morreu. Pensa se Jairo deixasse essas coisas na cabeça dele. Imagina. Puxa vida, eu vim aqui para o pastor orar por mim, pela minha casa. O pastor não me deu moral. Pensa se Jairo fizesse a mesma coisa. Poxa, eu fui o primeiro a falar com Jesus. Eu fui falar lá, Jesus, minha filha está morrendo. Aí Jesus se deixa parar por essa multidão. Agora já chega lá o povo lá da minha casa falando que a menina morreu. Acabou tudo, não tem jeito mais. Fim, está acabado. Sabe, quando você se deixa convencer pela situação que você está vendo fora da sua vida, e você não pauta isso, querido, de acordo com a palavra de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes a palavra de Deus, ela não vai ter nada a ver com a situação que você está vivendo. Sabe, assim como não tem nada a ver Jesus dizer assim para Jairo, não temas, crê somente, diante da notícia de uma morte. Muitas vezes a palavra que você tem do Senhor, a palavra do Senhor, ela leva você a agir e a pensar e a se colocar numa posição diferente do que o mundo e as circunstâncias e situações pedem. Mas é exatamente isso. Quando você se firma na palavra de Deus, você vai estar num lugar onde vai se tornar inabalável. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e pode dizer ao Senhor, meu Deus, Tu és o meu refúgio e a minha salvação. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas ele está, querido, numa posição aonde é muito diferente, não tem nada a ver do que o mundo está dizendo. Querido, você chegar aqui, dentro de uma casa, né? Versículo 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Irmãos, um negócio desse abala a gente, principalmente o pai, que estava ali aflito, já tinha sabido da morte da criança. Isso aqui, irmãos, abala a gente. Agora, olha que engraçado. Isso aqui, irmão, chega a ser engraçado. Veja o versículo 39, Marcos 5. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Quer dizer, os mesmos que estavam chorando, se lamentando em alta voz, agora eles começam a rir. Mas cadê o choro e o lamento? Se alguém então estava ali de fato, de verdade, chorando, se lamentando em alta voz, então ele não devia rir agora com o que Jesus falou. Deveria nascer uma esperança no coração dele. Irmãos, presta atenção, sabe por que nós muitas vezes somos instáveis? Presta atenção nisso que eu vou falar. Porque muitas vezes nós queremos que outras pessoas decidam seguir o mesmo caminho que nós estamos seguindo. Em outras palavras, é o seguinte, eu estou indo para a igreja, vamos comigo? Não é de ir na igreja, frequentar o culto, não é disso que eu estou falando. De ir para a igreja no sentido de eu vou me firmar na igreja, eu vou seguir Jesus.
Então você diz assim: eu vou seguir Jesus, vamos comigo? E às vezes a pessoa não vai, como na maioria das vezes não vai. Então a gente fica sem graça, a gente fica com vergonha, sabe? Porque é da turma, é da amizade, você entendeu? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você ouviu a voz do Senhor, pode ser que outros não ouviram, mas você ouviu, então obedeça a voz do Senhor e siga o Senhor. Querido, eu vou te falar outra coisa. Se os seus olhos foram abertos e você entendeu a mensagem do Evangelho, se você entendeu que você precisa de salvação, se você entendeu que você precisa de Jesus na sua vida, eu quero dizer para você que talvez a grande maioria dos seus amigos e familiares não entenderam isso, não ouviram isso e não tiveram no seu coração revelado aquilo que você está tendo. Querido, deixa isso para lá. Vá você seguir Jesus. É você e Jesus, é Jairo e Jesus, sem a multidão vai buzinar no seu ouvido, a multidão vai querer levar você a se desesperar, mas depois você descobre, quando você fica firme, você descobre que a mesma multidão que estava ali chorando, se lamentando em alta voz, na verdade estava fingindo, sabe por quê? Porque primeiro, eles riram depois que Jesus falou que a menina estava dormindo, começaram a rir. Quem está desesperado e chorando, não vai rir logo em seguida. Segundo, existiam os pranteadores oficiais. Era gente que era paga para chorar nos velórios. Isso no Oriente é comum até hoje. Esse é o problema de muitas vezes nós queremos pautar a nossa vida e tomar as decisões baseadas no que a grande maioria pensa ou acha. Irmão, você viu a luz? Vá para a luz. É muito provável que um monte de gente não vai com você, mas não importa. Você viu a luz? Vá para a luz. Você entendeu Jesus? Quer Jesus? Vá para Jesus. É por isso que Jesus ele fala: quem não deixar pai, mãe, irmãos, família, por causa de mim, não é digno de mim. Ele não está querendo dizer que você tem que abandonar todo mundo, não é isso. Ele está querendo dizer que você deve segui-lo, independente do que a sua família pensa. Vamos só terminar a história aqui para a gente ver que lindo, né, que é, versículo 41, versículo 40, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Vale a pena crer na palavra de Jesus e ficar firme. Volta lá para 1 Reis. Vamos terminar de ver a história. O que aconteceu? 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler ali a partir do versículo 30. 1 Reis 18, 30. Diz assim: Elias estava lá, os profetas, os 450 profetas de Baal, clamaram a manhã toda, e já era perto de 3 horas da tarde, os 450 clamando, e não houve nenhuma resposta. Agora é a vez de Elias. Versículo 30 de 1 Reis 18, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quer ser firme no Senhor? Então repare o altar do Senhor que está em ruínas na sua vida, querido. Repare o altar. Decida-se. Eu vou seguir o Senhor independente de qualquer coisa na minha vida. Veja o versículo
31, depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Versículo 32, com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, Elias foi abusado aqui, irmãos. Olha o que ele fala. Ele levantou o altar, pegou, cortou todo o novilho, colocou em cima do altar, arrumou a lenha. Aí ele falou, então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto. O holocausto é o novilho cortado. E derramem sobre a lenha também. Façam novamente, disse, e eles o fizeram. Façam-no pela 3ª vez, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu do céu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Fica de pé em nome de Jesus.